vou fazer lá? Porque eu estava sentado segunda-feira na FPCI, lá, louvado seja Deus, lá em Morro Grande, em Cachoeiro, e sentado do lado da biblioteca, lendo uma Bíblia, porque lá a gente chega e espera os alunos para eles estudarem e depois trazer de volta. Então, para não ficar fazendo nada, eu prefiro ficar na biblioteca lendo a Bíblia. Então, eu sentado lendo a Bíblia, aí me sinto um abençoado do meu lado e falo assim: ô meu querido, boa noite, boa noite. O que você está fazendo aqui lendo essa Bíblia? O que você é na obra de Deus? Aí eu falei com ele: irmão, eu sou presbítero e o que eu estou fazendo aqui é estar meditando na palavra do Senhor. Ele então me responde aqui se você é autoridade de Deus, porque você tem um cargo constituído dentro de qual denominação, meu irmão? Eu falei: dentro da Assembleia de Deus, com todo orgulho. Aí ele falou: então, com esse teu orgulho, você me explique aqui, porque eu sou cristão há 28 anos. Eu falei: pois não. E nesses 28 anos ele me afirmou ter ouvido mais de 3.000 sermões. E nesses 3.000 sermões ele afirmou que lembrava somente de 4 ou 5. O restante se esvaiu tudo. E ele falou assim: diante disso, meu irmão, eu tenho a conclusão, estou chegando à conclusão, que nesses meus 28 anos de crente, o pastor assim, da igreja que eu sirvo está perdendo tempo, os irmãos que estão comigo estão perdendo tempo, aleluia, e eu estou perdendo tempo. Então eu quero que você agora venha para mim, dê aqui todo mundo prestando atenção, eu faço a volta. Eu quero que você me dê agora um bom motivo para que eu continue frequentando a casa do Senhor. Eu falei: amém. Louvado seja Deus. Eu não vou falar não só para o Senhor não, mas para todos aqueles que possam me ouvir aqui, eu vou ter que responder. E eu pedi autorização, porque eu sou uma pessoa educada, então eu pedi autorização à tutora da biblioteca. Perguntei: eu posso responder num tom um pouquinho mais alto? Ela: pode, eu também quero ouvir. Eu fiquei interessada. Pois não, eu falei para ela assim, para eles assim: veja bem, meu querido, vem cá que eu quero você aqui do meu lado aqui. Ele ficou do meu lado, eu abracei ele e expliquei para ele: olha só, meu querido, eu tenho 41 anos e alguns dias de vida. Então eu quero só utilizar os 41 anos. Vezes 365 dias que tem um ano, dá 14.965 refeições se eu só almoçar. Eu almoço e janto, não estou considerando café da manhã, belisquete da tarde, não estou considerando nada. Então significa que eu almocei e jantei 29.930. Se você me perguntar o que eu almocei, eu não te digo, eu não sei. Mas eu te digo uma coisa: para mim estar vivo, eu tive que me alimentar tudo. Da mesma forma você, meu querido, espiritualmente. Você vem à casa de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E todo dia você se alimenta e você está vivo, porque você está ouvindo a palavra de Deus. E Deus tem preparado para você que esse lugar é para todo mundo. Aí ele ficou me olhando assim: que palavra é essa? Eu falei: Mateus 4,4. Lá, louvado seja Deus, lá no deserto, lá na tentação, o diabo provocando Jesus. Jesus fala assim, na Nova Versão Internacional, ele fala: louvado seja Deus, como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra procedente da boca de Deus. O Senhor vai estar vivo, porque Deus tem falado ao teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a perplexidade bateu. Ele ficou perplexado. Eu falei assim: não tem problema não, meu querido. O Deus que eu sirvo é o mesmo que o seu. Vem cá, eu vou orar. O teu ânimo vai entrar novamente em você. A depressão vai embora. Esse espírito maligno vai embora. E o nome de Deus vai ser glorificado. Quem pode adorar Ele? Aleluia. Glória. Quem pode adorar Ele? Louvado seja o nome do Senhor. Só estamos vivos, mano, porque a gente ouve a palavra de Deus todo dia, toda hora, em todo lugar. Se não teu espírito, louvado seja Deus, com a nossa natureza pecaminosa, já teríamos morrido. Então, baseado nisso, meus amados, Deus me deu uma palavra forte. Repete comigo: uma palavra forte. Uma palavra forte, irmãos. Baseado nesse versículo aqui, eu tenho certeza que a gente toca, louvado seja Deus. Quando a gente fala em pecado, a gente toca numa caixinha de marimbondo, pastor. A gente
estoque numa caixinha de abelha. Sabe por quê? Porque tem um montão de pula, não pode mexer, não pode tocar. Mas para todos aqueles, louvado seja Deus, que estão aqui nessa noite, Deus me deu um tema para isso. Eu vou perguntar para os irmãos. Antes de perguntar para os irmãos, eu vou falar uma coisa. Você ou trabalha para Deus ou trabalha para o teu inimigo. Então Deus me deu um tema. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem você tem trabalhado? É a pergunta dessa noite. Porque se você trabalha em prol de alguma coisa. Porque tem um ditado popular que fala, aleluia, que só quem trabalha de graça é relógio. É mentira, porque trabalha pela bateria. A bateria tem um preço. Então, para quem, louvado seja Deus, eu te pergunto essa noite. Para quem você tem trabalhado? Aí você fala assim, o salário do pecado é a morte? É a morte. O salário do pecado é a morte, louvado seja Deus. E aí, quando se fala em pecado, mas eu sou o próprio Santinho falou. Vai falar comigo? Eu não tenho pecado nenhum. Eu estou, louvado seja Deus, acima de tudo e qualquer coisa. Mas para louvado seja Deus, honra e glória de Deus, nós temos algumas palavras que Ele revelou nessa noite. Ei, se você se sentir desse jeito, meu querido, preste muito bem atenção no que o Espírito Santo de Deus vai te falar essa noite. Romanos, louvado seja Deus, capítulo 3, versículo 10, fala, sabe o quê? Que não há um justo, nenhum sequer. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23, fala, sabe o quê? Que todos nós pecamos. Estamos destituídos da glória de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 8, fala, louvado seja Deus, que nós dissermos que não pecarmos, não há verdade em nós. O versículo 10 fala que se nós pecarmos, nós dissermos que não pecamos, enganamos, tornamos-nos mentirosos, e sua palavra não está em nós. Mas eu tenho a primeira boa, louvado seja Deus, notícia dessa noite. Aleluia, glórias a Deus, que no 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala que se nós confessarmos, aleluia, Ele é justo e fiel para nos perdoar e lavar de toda injustiça. Então, sabe o que João está falando, aleluia? Abre o teu coração, meu querido. E se, aleluia, confessa para Deus, não confessa para o teu pastor. Não é necessário, aleluia, você confessar para o teu marido, como confessa para Deus. Ele é fiel e justo. Ele pode te perdoar. E Ele vai te lavar de toda a injustiça. Agora Ele, louvado seja Deus. Porque Ele é Deus e só Ele pode te perdoar. Aí vai falar assim, fez vindo no fórum, mas você tem que vir. Vem aqui debaixo da oração para declarar o que Deus colocou no meu coração. Aí fala assim, mas então me fala aí, eu já não sei. A sociedade tem colocado uma sorte maneira que as pessoas andam igual barata tonta, para lá e para cá, não sabem, aleluia, contra o quê ou contra quem estão lutando. Mas Deus me enviou aqui nessa noite para te esclarecer. Glória. A sociedade coloca o pecado, sabe como o quê, meu amado, minha amada? Como uma abstenção de um prazer. Alguma coisinha proibida, isso aí é besteira, é alguma coisa proibida, mas isso aí ninguém está vendo, não. Mas isso aí é aquela coisinha, não, isso não tem nada a ver, isso é pecado. A sociedade coloca para você, minimiza as coisas, tudo que é ão, vira inho. Mas vocês já ouviram falar que a raposa e a raposinha são animais da mesma espécie? Aleluia, estão em fase gradativa, aleluia, de crescimento, mas nenhuma delas deixou de ser animal. Sabe o que eu estou falando com isso? Que não importa o tamanho do pecado, é grande ou é pequeno, mas é pecado. Glória a Deus. Aí a lei fala, louvado seja Deus. Em 1 João, no capítulo 3, se eu não me engano, versículo 4, fala que o pecado é a transgressão da lei. É versículo 14, 3, versículo 14. O pecado é a transgressão da lei. Aí eu digo para você me falar assim, então tudo que está escrito na Bíblia, que foge do padrão da Bíblia é pecado? Eu te digo, mas tem detalhe. Se torna vã se apegar aí, sabe por quê?
Porque a Bíblia mantém, louvado seja Deus, silêncio sobre muitas coisas. Muitas coisas. Você quer ver onde que é um debate enorme dentro da casa do Senhor com relação a isso? Você já viu essa fala com o Silas Malafaia, nós dois, aleluia, tecando lá, junto lá pela internet, lá, e ele colocou que, biblicamente falando, Eclesiastes descreve a relação toda, aleluia, de Salomão com a rainha de Sabá. Ele descreve a relação todinha. Então ele prega que há uma liberalidade. Quando você fecha a porta do teu carro, do teu quarto, nem Deus coloca a mão. Aí você pega o Cláudio Duarte, outro pastor abençoado, e fala assim: não, nem tudo, meu querido, pelas portas dos fundos não pode. Os irmãos são inteligentes, estão sabendo o que eu estou falando. Pela porta dos fundos não pode, aleluia. Por isso não pode, por aquilo não pode. Ei, você não pode pegar e chupar um cacho de uva. Aí você fica dizendo, a sociedade fica confusa. Porque se um é abençoado e fala uma coisa, outro é abençoado e fala uma coisa, a pessoa que é um pouco menos, aleluia, menos instruída dentro da palavra de Deus, fica pensando, mas a quem eu vou seguir? 1 João capítulo 5, versículo 17, esclarece tudo. Foi o que eu falei para ele, esclarece tudo. Toda injustiça é pecado. Ah, irmão, que injustiça é essa? Ei, você imagina Deus fazendo algo, aleluia, alguma extravagância terrível? Você imagina Deus fugir da sua santidade? Deus é santo, meu querido. Então fugiu, nem um pedaço de ponto de vírgula, aleluia, é pecado. Louvado seja Deus, a injustiça. Então, baseado em tudo isso que eu estou falando aqui, eu tenho, louvado seja Deus, certeza que nós vivemos circundeados, nós vivemos, aleluia, rodeados, nós vivemos diante de todas as tentações do mundo e todas as armadilhas de Satanás arquitetado. Satanás tem colocado, aleluia, prazeres belos, não te oferece coisa ruim, só te oferece coisa boa, porque se for coisa ruim tu chuta, ele só te oferece coisa melhor que a tua. Aleluia, você pode ter certeza disso. E se você tiver uma BMW, ele não vai te dar BMW não, ele não vai te dar, louvado seja Deus, um carro novo, não, ele vai te dar logo aquilo que ninguém tem. E aquilo que todo mundo almeja. É aquilo que ninguém tem, que todo mundo almeja, que ele te oferece. Vamos ver se o preço dele é esse. Ei, nessa noite eu venho aqui como profeta de Deus, aleluia, para declarar a palavra que foi dita por Isaías, no capítulo 54, no versículo 17, na parte A que fala: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Aleluia. Está entendendo aí, cristão? Nessa noite eu saí de terminar de casa para a gente ter uma batalha. Louvado seja Deus. E a batalha não é, louvado seja Deus, contra o sangue, nem contra a carne, não. É contra as potestades mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus já me dá aqui que tem a terceira notícia. Ei, louvado seja Deus. Daniel capítulo 2, versículo 22, fala o que isso é uma advertência. É um livramento e uma advertência. Louvado seja Deus. Ele conhece o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele vai a luz. Oh, louvado seja Deus. Cuidado, irmão. Cuidado porque ele conhece o oculto e o escondido. Sabe o que Deus está me falando aqui? Que tirar uma arma e tirar uma vida é a mesma coisa que falar mal do pastor. Tirar, louvado seja Deus, matar o irmão com uma facada é a mesma coisa que desejar o mal para o irmão. Oh, abassubiana. Aleluia. Falar que o irmão é isso, que o irmão é aquilo, é a mesma coisa, meu querido, a advertência do Espírito Santo de Deus na tua vida. Ele conhece o profundo e o escondido. Com ele, louvado seja Deus. Ele sabe que está em trevas e com ele vai à luz. É uma advertência séria, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.
A Bíblia fala de um homem. Esse homem, ele era nazireu, ou seja, escolhido de Deus. Desfrutava, louvado seja o nome do Senhor, da força sobrenatural de Deus. Esse homem, ele era o próprio sobrenatural de Deus, porque a mãe dele era estéril. Estou falando, louvado seja Deus, de Sansão. O homem que cresceu. O homem que matava leão rasgando no meio, aleluia. O homem com uma queixada de jumento matava mais de 1000. Então você pode imaginar a unção da vida desse homem. Esse homem foi advertido 1, 2, 3 vezes para não se desviar dos caminhos do Senhor. Mas esse homem, aleluia, tapou os ouvidos, endureceu o coração, porque foi oferecido um manjar para ele, aleluia. E esse manjar era uma mulher. E essa mulher, louvado seja Deus, estava sob, louvado seja o nome do Senhor, creio eu, alguma possessão, algum estava debaixo de alguma armadilha de Satanás. E essa mulher, louvado seja Deus, incentivada por aqueles que estavam de trás dela, começam, louvado seja Deus, a tentar esse homem a qual tinha casado com ela, para que ele, louvado seja Deus, confessasse aquilo que Deus entregou para ele de melhor, ou seja, a sua presença. Sansão começa a brincar com o pecado. Sansão pega, louvado seja Deus, e começa a revelar para ela: você quer que eu te diga? Pega lá uns bisdos verdes lá, cipó, irmão. Vamos resumir, cipó. Pega um cipózinho verde lá, você me amarra aí, e aí a minha força vai ter ido embora. Glória a Deus. É óbvio, louvado seja o nome do Senhor, que na primeira oportunidade que ela teve, ela vai lá e amarra ele, e chama os inimigos. Só que era falso. Levanta Sansão e prevaleceu sobre os filisteus. A Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, que não satisfeito em brincar uma vez, ele brinca a segunda. Ele dá uma nova oportunidade ao cão. Daí ela começa a chorar: você está brincando comigo? Você está me fazendo de palhaça. Você, louvado seja Deus, não me ama. Tá bom? O segredo da minha força é você me amarrar com cordas virgens, me amarrar com cordas virgens, e eu simplesmente vou perder a minha força, vou perecer. Na primeira oportunidade, Dalila vai lá, louvado seja Deus, e amarra Sansão, chama os filisteus para vir sobre ele. Mais uma vez era mentira, ele arrebenta as cordas como se fosse, aleluia, uma linha simples, e prevalece sobre os filisteus. Aleluia. Ele labaço e canta labaço. A Bíblia fala, meus amados, que Dalila começou a apunhar Sansão de um tal jeito que o espírito dele ficou, louvado seja Deus, fraco, ficou combalido pela choradeira dela. Se você me amasse, homem, se você me amasse, você me daria. Você não me ama, eu não conheço, Sansão não resiste ao choro da mulher. Sansão então resolve brincar sério, brincar e entregar mesmo que Deus tinha sobre a vida dele. Se você cortar, eu sou nazireu, se você cortar os meus cabelos, a qual é promessa que não passasse navalha, a minha força vai. Se cortar ele, louvado seja o nome do Senhor. E ela vai e corta. A presença de Deus sai de Sansão. Os filisteus prevalecem sobre Sansão. Arranca-lhe os olhos. Glória a Deus. Destituído da força do Senhor, meu irmão, nós não somos nada. O Senhor é a nossa força. O que acontece? Louvado seja Deus.
por brincar com o pecado, Sansão para na obra de Deus. Por brincar com o pecado, Sansão é destituído da força sobrenatural. Por brincar com o pecado, aleluia, ele acaba lá empurrando aquela roda, louvado seja Deus. Sabe por que eu estou mencionando essa palavra aqui nessa noite, meus irmãos? Porque o Espírito Santo está te falando bem claro dentro dos seus olhos. Para de brincar com o pecado. Você pode não ter uma segunda chance como Sansão. Aleluia. A Bíblia fala, louvado seja Deus, que em determinado momento Deus olha e vê que Sansão tinha se arrependido de todo o seu coração. A Bíblia fala que Sansão é levado para a exposição, por ridículo. Aleluia, mas Deus é tão misericordioso que dá uma nova sobreforça a Sansão. Mas Sansão pagou o preço. Na morte dele ele matou, aleluia, mais do que na vida dele. Mas a dele foi justa também. A vida de Sansão foi o preço, aleluia, do pecado. Eu tenho certeza que ninguém quer pagar, louvado seja Deus, esse preço. Nem quer que sua família pague esse preço. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, na criação, vocês já ouviram falar que nós somos seres tricotômicos? Parece um negócio assim meio acima da imaginação. Seres tricotômicos. O que é isso, presbítero? Eu te digo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Da mesma forma, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, perfeitos. Corpo, alma e espírito. Adão pecou. Logo, o que aconteceu? Fomos destituídos da glória de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. A alma começou a morrer, porque começou a enganar, roubar, matar, destruir. O espírito, aleluia, se perdeu, porque perdeu-se a comunhão com Deus. A comunhão com Deus foi cortada. E o pó, segundo está escrito em Gênesis 3:15, 3:15, fala, louvado seja Deus, porque és pó, voltará ao pó. Por isso que todos nós provamos da morte. Éramos perfeitos, meu querido. Todos nós éramos perfeitos. Satanás fez um plano tão maligno que ele conseguiu nos tirar isso. Só que ele não conseguiu, sabe o quê? Fazer o seu direito de herdar o céu se você andar certinho. Aleluia. Sabe por quê? Porque Romanos 5:20 fala que por um abundou o pecado, mas por um superabundou a graça, a saber, Jesus Cristo. Quando ele, louvado seja Deus, trouxe o sacrifício vicário, ele trouxe a graça sobre nós. Ele nos lavou de todo esse pecado. Está aqui, aleluia, à disposição de você comprar, aleluia, através do teu sacrifício. Louvado seja Deus. Comprar de graça, já viu isso? Comprar de graça? Comprar de graça através do teu sacrifício simples, levando uma vida reta, uma vida sem pecado. Louvado seja Deus, uma vida em santidade, uma vida sem se preocupar com a vida dos outros, uma vida, louvado seja Deus, voltada para o Senhor Jesus. Estou encerrando já, gente. Falta só um finalzinho no oratório. A Bíblia fala lá, louvado, se não posso terminar. Lavaço e canta lavaço. A Bíblia fala lá em João, aleluia, lá no capítulo 8, no versículo 1 a 11. A Bíblia fala que um monte de fariseus estava lá, sem fazer nada, e Jesus estava lá, quietinho, lá no canto, lá, ensinando. Louvado seja Deus. Aí lá vem, aleluia, esses fariseus e pegam a mulher adulta. Pegam ela no fato. Pegamos? Vamos lá ver o que o mestre fala dela. Para termos que acusá-la. Lá vai eles levando. Ei, mestre! E o mestre deve ter levantado os olhos. Aleluia.
Ele não se levantou. Mestre, apanhamos essa aqui no pecado. A lei fala que ela deverá ser apedrejada. Louvado seja Deus. O pecado dela é adultério. Então é pedrada nela. Toma pedrada, louvado seja Deus. Parece que a gente vê um monte de irmão, né, armado, né? O bolso está pesado, o cara não consegue nem andar e nem não sabe por quê, é o peso das pedras. Aí, louvado seja o nome do Senhor. Jesus olha, vê a condição. Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Se houve um ser com forma humana, preparado para suportar provação, preparado para suportar adversidade e preparado para não perder nenhuma oportunidade, esse era Jesus. Jesus olha a multidão e deve ter imaginado assim: essa é a minha oportunidade. A Bíblia fala que Jesus levanta calmamente e olha para eles e faz uma afirmação que deve ter ido pior do que se eles viam com pedra. Jesus, louvado seja Deus, foi com a espada do Espírito lá para discernir o que eles tinham no coração. Aí a espada entra lá, porque a palavra de Jesus é espada, louvado seja Deus, na vida de todo mundo. Ei, quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem dentre vós, Jesus não falou quem entre nós, Jesus falou quem entre vós, que não tem pecado, atire a primeira pedra. Glória. Creio eu que deve ter tido um silêncio absurdo. E Jesus deve ter abaixado os olhos pela afirmação que ele fez a seguir. E aí, louvado seja Deus, deve ter se passado alguns instantes. Logo após esses instantes, é percebido que não há mais barulho. Não tem mais ninguém com pedra na mão. Então Jesus olha naquela mulher e fala: filha, cadê os que estavam te condenando? Não sobrou ninguém, cara. Filha, se não sobrou ninguém, nem eu te condeno. Só não peque mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, carregar pedra é fácil, liberar perdão é que é difícil. Julgar é fácil. Agora você que gosta de julgar os outros, você que leva uma vida criticando os outros, não se esqueça que na mesma medida que você mede, é a mesma medida que você será medido. E tem mais, louvado seja Deus. Não pense, aleluia, que você não peca. Todos nós somos pecadores, a palavra de Deus fala. Ninguém está acima de ninguém. Louvado seja Deus, não julgue para não ser julgado. E tem mais uma coisinha ainda, meus amados, para a gente fechar. O pecado, ele quebra a nossa união com Deus. Mas se nós confessarmos, louvado seja Deus, de todo o coração, Ele é justo e fiel para nos perdoar e lavar de toda a injustiça. Nessa noite eu comecei o texto aqui propositalmente. Em Romanos 6:23, versículo A, fala a parte A, fala que o salário do pecado é a morte. Mas Deus nunca deixa, louvado seja Deus, o seu povo sem consolá-lo. Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte B, fala: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Salvador. O dom gratuito de Deus na sua vida, aleluia, salvação. Se você confessar, louvado seja Deus, você vai atingir a misericórdia de Deus e a tua salvação vai estar garantida. Amém. É dom gratuito de Deus, Ele nunca despede o seu povo sem antes liberar uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os amados irmãos a ficar sobre os nossos pés. Aleluia.
Soberano Deus, eterno Pai. Aleluia. Meu Deus, aleluia, eu estou tremendo, meu Pai, com essa palavra. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas o Senhor fala, aleluia, em sua palavra, aleluia, que o Senhor não gosta de, aleluia, louvado seja Deus, de covarde, só gosta de, aleluia, de corajosos. Então, meu Deus, nós entramos aqui nessa noite dispostos a guerrear, louvado seja Deus. Eu tenho certeza que não somente eu, mas todos os meus irmãos, Pai, aleluia, dispostos a guerrear contra o inferno, meu Deus, aleluia. Eu tenho certeza, glórias a Deus, que sua palavra falou tremendamente em nossos corações, meu Deus. E cada um pode pegar um pouco do aleluia do que foi servido aqui, Pai. Louvado seja Deus. Glória. Agora, meu Pai, louvado seja o nome do Senhor. Debaixo da unção, debaixo da tua graça, meu Pai. Eu profetizo que todo pecado, aleluia, escondido, seja revelado, meu Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de toda a alma agora, meu Pai. Oh, meu Pai, eu te peço que o Senhor libere agora, meu Pai, sobre os seus filhos, meu Deus. Louvado seja Deus, com uma parte do teu sangue, louvado seja o nome do Senhor, lavando de toda injustiça, meu Pai, retirando toda palavra contrária, retirando tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Deus, aleluia, dando discernimento espiritual, afastando pessoas, meu Pai, que têm servido somente para levar para o mal, afastando pessoas, aleluia, que só têm palavra contrária, afastando pessoas que têm pervertido, Pai, aleluia. Meu Deus, eu te peço agora que entre na casa de cada um desse povo, aleluia. Aonde tiver 1 milhão, louvado seja Deus, que só quero nessa noite. Aonde tiver um jugo, meu Pai, louvado seja o nome do Senhor, que agora seja desfeito pelo poder, louvado seja Deus da tua graça. Oh, meu Senhor, ainda nessa oração, meu Deus, eu te peço, louvado seja o nome do Senhor, e a tremenda espiritual, que o Senhor venha abençoar cada vez mais, aleluia, nessa obra, Pai. O pastor Manel, aleluia, pela visão que o Senhor me deu, meu Pai, louvado seja Deus, que nenhum Pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tentáculo dessa aranha, venha atingir, aleluia, nosso pastor, Pai, aleluia, louvado seja Deus. Ah, meu Senhor, o Senhor é o Deus da providência. Eu te peço, louvado seja o nome do Senhor, só Ele também com providência, seja ela física, financeira, emocional ou de qualquer ordem na vida, Pai, dessas pessoas que estão nessa campanha, lavar, secando, lavar. Oh, isso, lavar, secando, lavar. Meu Deus, eu te peço, louvado seja o nome do Senhor, derrama fogo do céu aqui, Pai. Queima, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queima, louvado seja o nome do Senhor, qualquer demônio que esteja aí falando, eu não é da cara, aleluia de Deus. Queima aí, Senhor, fala, louvado seja Deus. Ah, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu te peço ainda, meu Pai, que sua acenda, louvado seja Deus. Uma muralha de fogo na casa de todos eles que se encontram aqui. E que nenhum demônio cruze mais o portal, aleluia. Quando chegar lá, Pai, louvado seja Deus, os teus filhos vão estar resplandecendo, Pai, aleluia, a tua luz, porque eles ouviram a tua palavra, e eu tenho certeza que estão guardados no seu coração, lavar, secando, lavar. Oh, meu Pai, desde já eu te agradeço por tudo, meu Deus, nós já tentamos a vitória.